Fala aí, manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder aí nenhum vídeo. Aproveita e me siga nas redes sociais pra você não perder nada. Todos os links estão sempre na descrição do vídeo pra você me acompanhar, beleza? E galera, a gente tem bastante coisa pra comentar no vídeo de hoje, mas antes de entrar no assunto principal, que é sobre o update confirmado 5.2 do eFootball, só falar que já está disponível também o update 1.3 do EA FC 26. Mais um, se eu não me engano, é o sétimo ou oitavo update em 2 meses, basicamente, cara. É muita coisa, né? Esse update de Natal aí que eles já estão lançando. Entre eles vai vir ajustes, ajustes de gameplay aí do goleiro, tá? Mais equipes clássicas chegando pro kickoff e também ajustes do modo carreira, Ultimate Team, enfim, ajustes de jogabilidade, de bugs, entre outras coisas. Mas uma coisa que deixou a comunidade um pouco encafada é a questão dos goleiros. Vendo aqui por cima, né, antes o goleiro defendia lá o chute que o jogador chegou e agora o goleiro vai, basicamente, né, eles estão menos velozes, então a chance de você fazer o gol agora é maior. É aquela, né, manos? Pro offline vai, mas isso no online acaba sendo complicado, né, porque, pô, o goleiro tem que ser bom, porque senão o jogo já é um jogo de placar alto, né, de 5, 6 gols. E aí você diminui o goleiro, né, a reação do goleiro, cara, isso é perigoso, a gente vê placares ainda mais elásticos dentro do UFC, né? Então, assim, é uma mudança que, será que a comunidade pediu isso, cara? Porque se a comunidade pediu, os caras só querem fazer gol mesmo, né? Porque, o goleiro tá defendendo tudo, reclama. Aí agora, o goleiro tá frangando tudo, reclama. Então, assim, é difícil achar um balanceamento. E aí, cara, o pessoal pode falar o que for, né? Mas são 7, 8 updates. Isso só prova que eles mesmos não têm uma gameplay padrão pro jogo, né? Eles estão mudando o tempo inteiro, e isso é ruim, cara. Principalmente pra quem joga competitivo, né? Que quando você se adapta a um estilo de gameplay, eles vão lá e mudam 15 dias depois muda uma semana depois 15 dias depois de novo mais outro update. E aí fica complicado, né? O jogo fica o ano inteiro sofrendo updates de arruma aqui, ajusta ali, bagunça aqui, arruma ali, né? E nunca acha uma fórmula padronizada de jogabilidade. Isso pra mim é algo negativo, tá? E a Strike, hein, que vai soltar aqui mais um jogador épico aí, hein, velho? Quem será que é esse jogador que vai chegar muito em breve, dia 4 agora de dezembro? Quem será? E vamos lá, mano. A Konami confirmou de forma oficial o que eu já tinha falado pra vocês, né? Que o update seria entre o dia 4 e dia 11, mais provavelmente dia 4, porque é quando termina a temporada. E eles confirmaram, né, que no dia 4 agora vai estar chegando o update de dezembro, eles não falaram mais nada sobre. A gente vai ter, no dia 4 mesmo, né, o dia que saiu o update na quinta-feira, a gente vai ter a transmissão ao vivo no canal oficial do eFootball, da Romário Cup presencial no Rio de Janeiro, né? E lá eles vão falar do update, mas o update já vai ter saído pra gente aqui, então zero novidades pra gente. E o evento de Los Angeles, né, também não vai ter nada demais, vai ser aqueles eventos ligados ali a cartinhas, né, e etc., vai ser no dia 6 de dezembro, tá? Então é uma semana de eventos para atrair a comunidade, é mais sobre isso, né, do que de fato o update. Uma coisa curiosa aqui, né, que a Konami não tá usando dessa vez o menor update e nem o grande update, tá? Isso seja por questão de marketing também, né, mas porque quando eles falavam grande, a gente já associava que ia vir algo magnífico. E geralmente os grandes updates eram pior que os pequenos updates, né? Quando eles falavam, vai chegar o pequeno update, cara, às vezes tinha mudanças mais interessantes do que nos grandes updates, tá? Então, eles não usaram nem grande nem pequeno aqui, é um update, só falaram update comum. Então, talvez seja bom, né? Talvez seja um update bom, assim, a nível Konami, mas, cara, melhor do que falar que é um negócio grande, a comunidade criar aquele hype e no final não chegar nada demais no jogo, tá? O que a gente espera desse update? Bom, vou falar aqui as coisas oficiais que a gente tem pela Konami e depois as extras oficiais, tá bom? Oficialmente a gente sabe que vai chegar novas cenas da torcida, né? Cenas das torcidas ali antes de começar o jogo, né? Coisas legais, cenas bonitas aí da torcida em HD, mas não é durante a gameplay, são cenas, tá? A Konami mostrou mais algumas delas aí nos seus trailers, né? Olha só que legal, bem bacana essa cena. O jogador, né, quando o time tá entrando em campo, dá um zoom lá nas cenas dos torcedores. Legal, dá mais imersão, mas obviamente eu queria que isso aqui fosse em game também, tá? Outra coisa já confirmada oficialmente pela Konami é que a gente vai ter aí, na 5.2, a saída desses clubes aqui, né? São bastante clubes que vão deixar de estar presentes no jogo. O motivo é que esses clubes não tem mais em divisão do jogo. Então, clubes de terceira divisão ou segunda divisão que a Konami não tem no jogo, eles vão ser retirados automaticamente. Se você tem algum jogador ou treinador desses clubes aqui que é
carta de GP, tá? Somente carta de GP, você também vai deixar de ter a licença desses jogadores, tá? Então, aquela listona que eles sempre eliminam de dezembro vai ser baseado, obviamente, nesses clubes aqui, que ela não tem mais, não vai estar mais no jogo, e obviamente, se você tem algum jogador desses clubes, né, que é cartinhas de GP ou treinador de GP, eles também vão ser retirados do seu clube aí. Obviamente, algumas coisas que eu já colhi para vocês de informação que também vai chegar nesse update, eu já trouxe para vocês, né? E algumas coisas já estão chegando por sinal, né? A Konami já atualizou alguns uniformes aí, via atualização semanal de seleções e de clubes. Se eu não me engano, hoje foi atualizado do Palmeiras, o terceiro uniforme do Palmeiras. Então, não necessariamente eles precisam de updates para atualizar aí os uniformes. Obviamente a qualidade melhora quando chega o update. Então a gente vai continuar tendo nessa atualização novas faces, se eu não me engano são entre 30 e 40 novas faces que vão chegar nesse update 5.2. A gente vai ter também alguns ajustes ali pequenos, mas alguns ajustes pontuais na gameplay do jogo. A gente vai ter obviamente novas cartas, a gente vai ter aquelas cenas novas que a gente viu dentro do jogo que eu já mostrei para vocês. A gente vai continuar tendo as atualizações de uniforme que eu tinha falado para vocês, então de mais clubes, de mais seleções vão ser atualizadas também nesse update 5.2, tá? De resto, galera, eu acho que é isso. Eu não consigo ver mais nada de novo, né? Se não estaria anunciado alguma coisa se fosse interessante, um novo modo, alguma coisa atrativa, né? Sobre a IA assistida, obviamente, como eu falei pra vocês, ainda tá rolando o Romário Cup sem assistência, então eles vão continuar vendo esses modos de jogo que eles estão lançando em competições sem a IA, para depois, futuramente, através desses colhidas de feedback, lançar um filtro para o jogo, tá? Seria muita surpresa se chegasse agora em dezembro, eu não acredito mesmo que chega, tá? Mas é isso, a gente vai ter em janeiro, já confirmado também de forma oficial, se não me engano, dia 8 de janeiro, a volta do Link do Tesouros, mas só em janeiro que a gente vai ter essa parada aí chegando dentro do jogo. Então provavelmente eles vão lançar esse update agora, dia 4, e aí só em janeiro a gente vai ter mais alguma outra atualização de temporada. A gente vai ficar esse mês de dezembro inteiro jogando com esse pequeno update aí do eFootball 2026. Assim que tiver mais informações, obviamente, eu trago conteúdo para vocês, então se inscreva aqui no canal para não perder nada. Tamo junto!